Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão aí? Espero que vocês estejam bem. Bom, meu nome é Luan, eu sou psicólogo clínico, trabalho aqui no Rio de Janeiro, no consultório Psiconsciência, na zona norte do Rio de Janeiro, né? Dando continuidade aí à série de vídeos que a gente está lançando agora. Eu lembro que no encontro passado eu deixei alguns temas um pouco em aberto, né? Falei que vou me aprofundar um pouco mais depois, assim, depois de um tempo a gente vai entender um pouco mais o que é de fato ansiedade. A gente está muito no momento assim inicial, entendendo um pouco de como que a fenomenologia trabalha com isso, como que essa postura lida com a ansiedade que chega na clínica, que chega no consultório. Falei um pouco sobre a diferença que a gente vai ver daqui a pouco do porquê e do para quê. E falei que a fenomenologia, essa postura, não trabalha muito com os porquês. Claro que a gente tenta entender, a gente estuda, a gente lê sobre os porquês e também sobre os comos que as coisas acontecem fisiologicamente. Mas, de fato, para essa postura, esse não é o grande objetivo, né? Não é aquilo que é essencial. Mas eu vou começar justamente falando um pouco disso, né? Disso que não é tão essencial. Uma pergunta que a gente tem às vezes é, cara, por que a ansiedade acontece? E existem algumas maneiras da gente responder essa pergunta. Um desses porquês é que, assim, esse é um elemento não muito seletivo, né? A gente não tem muita possibilidade de selecionar essa característica, ter ou não ansiedade. A ansiedade é uma coisa que todo mundo tem. Depois a gente vai entender um pouco assim sobre como que a medicina trabalha com diagnósticos dimensionais e categóricos, né? Depois a gente vai ver um pouco como a medicina trabalha com isso. Mas a ansiedade todo mundo tem, e a ansiedade não é necessariamente uma inimiga, ela muitas vezes é uma coisa muito boa de se ter mesmo, né? E muito útil. Já deve ter salvado a vida de vocês todos aí muitas vezes em alguma situação de perigo. Ela geralmente é um alerta no sentido de saúde mental quando a gente percebe que ela está acontecendo mesmo em um momento em que essa situação de perigo não está acontecendo, mas o estado ansioso se manifesta. Mas isso a gente vai falar um pouco depois, tá bom? Vamos entender uma coisa primeiro, pessoal. Basicamente, o nosso modo de vida, ele é um modo de vida que ele possibilita um contato com o presente, mas quase sempre é um presente futurante, né? E como assim um presente futurante? É no sentido de que a gente está quase sempre indo fazer alguma coisa. A gente está quase sempre indo fazer alguma coisa ou na tentativa de obter uma outra coisa ou de se chegar a algum lugar. Então, assim, eu vou descansar, né? É uma oração que ela diz justamente sobre uma ação. Então, a gente está quase sempre no sentido de uma ação, fazendo alguma coisa. Então, a gente está num presente que vai se deslocando no tempo. Ele se desloca para um tempo do que vai acontecer, ou do que eu espero que aconteça. Isso é um nível assim, muito sutil de uma observação de uma existência. Só que, por ter essa possibilidade, algumas pessoas acabam meio que tentando decifrar, ou decodificar, ou planejar uma espécie de um futuro. Mas não só um ramo de futuro. Por exemplo, quando eu falo assim, eu quero que na minha carreira, daqui a um tempo, eu seja um militar. Bom, ser militar é uma coisa, talvez você chegue lá, mas assim, quantos detalhes aconteceram de uma maneira imprevista ou no sentido de que te tocaram como uma surpresa, né? Algumas pessoas tentam deduzir assim como será todo esse cenário, né? Não, então vai ser assim, fulano vai estar lá, fulano não vai estar lá. E a gente está vendo aqui agora uma pessoa que tenta predizer ou pré-viver ou pré-saber um futuro que ainda não aconteceu. E, em contrapartida, o futuro ele é radicalmente indeterminado. A gente não necessariamente não consegue, como ele não se curva a essa vontade. Não é porque eu quero muito que o futuro cederá à minha vontade, necessariamente. Então, essa tentativa de não viver uma surpresa, não ter que fazer um improviso, ela meio que me faz assim, bom, então o meu modo de vida é um modo bem preparado, né? Eu estou preparado para viver uma coisa que eu já mais ou menos imagino como vai ser. E aí a gente imagina que a gente começa a ter um certo contato com essa ansiedade justamente
porque a gente está vivendo a gente está vivendo um sentimento que na verdade é um sentimento de uma expectativa. Como se eu estivesse pensando assim, pô, eu não vou sair de casa hoje porque eu vou ser assaltado. Aqui no Rio de Janeiro isso é muito comum depois de um determinado horário. Mas assim, eu tô. Não que eu vá ter um sintoma de alguém que está sendo assaltado, mas eu tô tendo um modo de vida, um modo de existência muito parecido, né? Um modo de reclusão. E isso mexe um pouco nessa malha existencial. Ocorre que, embora eu tenha tecido todo esse conhecimento sobre um futuro, a maneira como ele vai se apresentando, como eu disse, não necessariamente vai ser como a maneira que eu premeditei. E aí, pode ser que entre um certo contato com um tipo de choque. Como é esse choque, Luan? É relativamente simples. Como se eu estivesse pensando, bom, o futuro que eu premeditei, para o lugar que eu estou indo, eu não tenho muito controle de como vai ser. Eu imaginei que naquela festa eu estaria com tal corpo. E agora eu não estou. Cara, eu imaginei que eu estaria com tal roupa. E não é bem assim. Ou então eu imaginei que estaria com essa roupa e que essa roupa fosse me dar uma sensação de que não iam fazer isso comigo. Mas eu ainda tenho a sensação. E aí a gente vai pensando assim, bom, a vida meio que vai tentando assim, ou vai acontecendo uma coisa que vai forçando a pessoa a lidar com um momento assim, não dá para ter o controle de tudo. Mas eu me preparei para uma vida que eu teria um controle. Esse é só um dos motivos que a gente percebe a chegada de clientes em clínica, em consultório, com sintomas ou com um desvio existencial, uma restrição existencial por conta da ansiedade. Não é o único modo, obviamente, mas é um dos modos. Como se eu criasse uma certa distância, um hiato entre o vivido e o prever o vivido, né? Agora a gente tem uma distância entre essas coisas e essa distância ela me faz ter uma certa preferência, como se eu estivesse pensando assim, bom, esse que é o vivido, ele não era o que eu estava desejando, mas é o que eu tenho que lidar. As pessoas geralmente sabem disso, né? Mas existe justamente uma distância também entre o saber e o fazer. Muitas pessoas, assim, quando o cliente chega no consultório, não é que ele não saiba o que fazer, não é isso. Muitas vezes o saber é uma coisa que ele tem, ele não consegue fazer, mas o saber fazer, muitas vezes ele sabe. É uma frase assim que eu já ouvi muitas vezes, eu não sei de quem é, mas o cliente ele é o maior especialista nele mesmo. Ele conhece as coisas sobre ele. E muitas vezes ele não vem para o consultório procurar uma ajuda para saber o que fazer. Ele vem justamente para tentar fazer. Mas bem, pessoal, hoje vai ser bem básico mesmo, ficar no conteúdo por aqui, depois a gente já passando por alguns outros cenários, né, sobre esse desenho da ansiedade. Vamos tentar desenhar isso de uma maneira detalhada, para que no futuro a gente tenha preenchido essas lacunas sobre o conhecimento de ansiedade a partir dessa postura fenomenológica existencial. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Até mais!